Assistindo, olá. Boa noite para você que está nos assistindo, para você que está conosco. Que Deus seja louvado, porque neste domingo, no primeiro dia da semana, você está conosco, compartilhando da palavra de Deus, sabendo um pouquinho mais desse tema, que é tão importante para nós. Sabe que ainda ontem, eu dizia aqui nessa igreja, para os que estavam aqui presentes, que esse é um dos temas mais acessados hoje. Como que tudo vai acabar? Como que vai ser o Apocalipse, o Armagedon? Quais são os sinais da volta de Jesus? Bem, é esse tema tão importante para a nossa vida que nós vamos estudar hoje. Eu também quero dar uma boa noite para o nosso grupo, algumas pessoas que estão aqui na igreja, e já faço uma convocação, tá? Continue vindo. Você que está em casa também pode vir à igreja, nossa igreja está aberta, nós estamos recebendo as pessoas dentro do limite que é possível. Com certeza nós podemos acolher a todos vocês que quiserem, que desejarem vir à nossa igreja. Estamos com as nossas portas, com a nossa casa aberta. Eu também preciso dizer a você o seguinte: não se esqueça de deixar aí o seu like, isso é muito importante. Deixe o seu likezinho aí no conteúdo desta apresentação, para que outras pessoas, para que esse conteúdo chegue a outras pessoas e abençoe a vida de tantas pessoas que andam sem esperança na vida, sem a grande mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai voltar. Bem, eu gostaria de introduzir esse tema. Nós já oramos, nós já falamos com Deus, ouvimos boas músicas, cantamos juntos, e agora eu quero te convidar então para a parte principal, e a parte principal é a palavra de Deus, é a parte que nós abrimos a Bíblia. Então eu quero que você fique aí com a sua Bíblia aberta, em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, nós vamos ler um texto, 24, verso 3. Sempre que eu falo desse tema, eu digo assim, olha, essa é uma pergunta que, se ela não estivesse na Bíblia, ela iria se incomodar alguns. Iria incomodar alguns porque nós iríamos ficar pensando, puxa vida, por que aqueles que estavam tão pertinho de Jesus não fizeram essa pergunta? Mas que bom, e essa é a boa notícia. Essa pergunta, ela aparece na Bíblia, e ela está aqui no verso 3, acompanhem comigo. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda, e da consumação do século? Até aí, pode olhar aqui para mim agora. Olha que interessante, olha que pergunta. Os discípulos, aqueles que estavam perto de Jesus, eles indagam Jesus assim, ele diz assim: Senhor, nos fale, nos explique qual é o sinal, o que vai acontecer antes do Senhor retornar. Que pergunta importante, não é verdade? Eu lembro assim, que quando eu era criança, eu sabia ali mais ou menos quando estava chegando o dia das crianças, porque minha mãe me falava, né? E o meu pai, ele sempre trazia no dia das crianças 2 brinquedos. Os brinquedos grandões, assim, sabe? Eram caminhões, carro de bombeiro, assim, eram uns carrinhos bem legais. E aí, quando eu sabia ali que já estava na semana ali, perto do dia ali, das crianças, eu sempre ficava ali, eu tomava banho mais cedo, e eu ficava com o meu irmão do meu lado, do lado de fora de casa, olhando para o portão, olhando para o momento em que meu pai finalmente ia entrar. E o que acontecia? O que acontecia era o seguinte, é que algumas vezes, enquanto nós estávamos ali empolgados, ansiosos para a chegada ali do meu pai, algumas vezes nós víamos meu pai chegar, e quando ele chegava, a gente já olhava para a mão dele, tinha comida. E olha, hoje eu sei a importância disso, sou eu que faço que pago as despesas de casa, mas naquele tempo assim, puxa vida, comida, cadê meu carrinho? E aquilo me deixava tão ansioso, e aquela ansiedade ela só passava quando meu pai finalmente chegava ali com os brinquedos do Dia das Crianças, e então a gente ficava ali, era aquela empolgação toda, eu e meu irmão brincando com aqueles carrinhos ali, dia e noite, sem parar. Sabe, quando a gente quer muito uma coisa, quando a gente deseja muito uma coisa, isso nos deixa ansioso. E sabe qual é o problema da ansiedade também? Olha, ansiedade é igual cadeira de balanço. Ela te dá o que fazer, mas não te leva a lugar nenhum. Se Jesus Cristo, você imagina que Cristo tivesse falado assim a data, o dia que ele vai vir, as pessoas andariam de repente ansiosas, ou de repente as pessoas ficariam interessadas, ou as pessoas de repente só iriam a ele por interesse, porque está chegando ali a vinda dele. Então, bem, nós vamos
entender hoje quais são, como funcionam estes sinais que Cristo ele nos deixou, como que ele vai voltar. Agora, sabe, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já ouviu alguém falar de arrebatamento secreto? Você sabe o que é arrebatamento secreto? Sabe, tem pessoas por aí, tem filmes, tem pessoas até sinceras, pregadores, tem novelas até sendo produzidas, e elas dizem assim, olha, o arrebatamento secreto vai ser a maneira como Jesus vai voltar. E vai ser assim, se você estiver no avião, e se o piloto do avião estiver salvo, então o piloto vai sumir, todo mundo que estiver salvo dentro do avião vai subir, e o avião ele vai ir desgovernado, vai bater, vai cair, vai acontecer alguma coisa. Quem estiver dentro de carro, o carro de repente você está lá num carro, e de repente esse carro é um carro de aplicativo, e o motorista desse carro ele está salvo, ele tem a vida dele em Cristo, então o arrebatamento secreto ensina o seguinte, que essa pessoa ele vai sumir do carro, e você vai ficar lá dentro do carro, se você não estiver salvo. Eles dizem que você vai estar ali em família conversando com alguém e de repente essa pessoa ela some do nada. E o que aconteceu? O arrebatamento secreto. Bem, de onde que eles tiram essa ideia do arrebatamento secreto? Dá uma olhadinha em Mateus capítulo 24, o verso 40 e o verso 41 diz assim, ó. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Pega-se esse texto para montar uma filosofia, uma argumentação de que, olha o que Cristo está falando. Vão estar 2 no campo, aí um será tomado e outro vai ser deixado. 2 pessoas estarão no moinho, um vai ser tomado e o outro deixado. Então, vai ser assim, um arrebatamento secreto. Esse é o arrebatamento secreto, vai ser assim a volta de Jesus. Qual que é o grande equívoco de interpretar desta maneira? Bem, o equívoco está aqui, quando nós vamos neste texto, no original em que ele foi escrito, o texto em grego, as palavras elas estão dispostas de outra maneira. Veja, no verso 40 diz assim, então 2 estarão no campo e um será tomado. Essa palavra tomado é a palavra paralambanetai. Paralambanetai significa aquele que foi recebido, aquele que foi aceito. Então o que o autor está querendo dizer aqui, o que Cristo estava querendo dizer é que 2 estarão no campo. Um vai ser, quando Cristo volta, um vai ser aceito e o outro vai ser rejeitado. Um vai ser recebido e o outro não vai ser recebido. Em outras palavras, o que Cristo está querendo dizer é que na volta de Jesus, sim, após tanto insistir com o pecador, após tantos convites que Cristo fez, após tanto bater na porta de pessoas descrentes, ele finalmente vai deixar com que estas pessoas sigam à sorte o caminho que elas escolheram. Então, portanto, ele vai rejeitar elas naquele dia. Ele não vai receber elas quando ele e os anjos vierem nas nuvens dos céus. Está entendendo aí o que significa isso então? Esse texto aqui não pode ser interpretado como um arrebatamento secreto. Porque um pouquinho antes aqui, logo no verso 30 e no 31, é dito que o Senhor, ele vai aparecer para todas as pessoas. E ele vai aparecer com todos os anjos dele. Então não faz sentido eu dizer que vai ter um arrebatamento secreto. Se a Bíblia ensina que Cristo ele vai vir mostrando-se para todo mundo. Agora, eu quero que você me acompanhe no modo como Cristo então vai vir. Antes de falar dos sinais, eu quero explorar um pouquinho mais com você o modo como Cristo ele virá. Dá uma olhada aqui, nesse texto. Primeiro modo como Cristo virá. Ele virá de uma maneira literal e pessoal. Os anjos afirmaram que um ser de carne e osso haveria de retornar à terra. E olha o que diz esse texto de Atos capítulo 1, verso 11. E lhes disseram, varões galileus, por que vocês estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Dá uma olhada aqui para mim agora.
Primeiro modo pelo qual Cristo ele vai voltar, literal. Cristo ele vai vir do modo pessoal. Sabe, quando Cristo ele ressuscitou, ele ficou, de acordo com o livro de Atos, no capítulo 1, ele ficou aparecendo para as pessoas por mais de um mês. Ele apareceu durante 40 dias em carne e osso para as pessoas, para os seus discípulos, para centenas de pessoas. E por fim, quando Cristo ele está subindo, voando, diante de todas as pessoas, não foi algo que um ou dois discípulos falaram, diante de todas as pessoas ele foi elevado ao céu voando, ele subiu voando para o céu, aparecem assim 2 anjos e diz assim, olha, varões, galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, ele virá da mesma maneira que vocês, pela qual vocês o viram subir. Como que eles estavam vendo Jesus subir, gente? Como que eles estavam vendo Jesus subir, amigos? De carne e osso. Cristo virá de uma maneira literal, Cristo virá de uma maneira pessoal, não vai ser um espírito. Agora, olhem essa outra maneira, ele virá de maneira visível. A Escritura declara positivamente que tanto os justos quanto os ímpios testemunharão simultaneamente a sua vinda. E olha o que diz Mateus 24:30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Dá uma olhadinha aqui para mim. Olha como Cristo vai voltar, segunda maneira, ele vai vir de modo visível. Todos nós vamos ver a Cristo. Ele não vai voltar de uma maneira escondida. Cristo ele não vai voltar ali só para umas poucas pessoas. Cristo ele vai voltar de uma maneira visível para todo mundo, para todas as pessoas, para todas as nações, de maneira simultânea. Detalhe, ele fez uma promessa para aqueles que estavam matando ele, para aqueles que estavam crucificando ele. Ele disse assim, olha, vocês verão naquele dia o Filho do Homem vindo com poder e muita glória. Portanto, a Bíblia diz que aqueles que estavam ali fazendo chacota, aqueles que estavam ali levando Cristo à cruz, vai haver para aqueles uma ressurreição especial, onde eles ressuscitarão para ver que aquele homem simples, aquele judeu que eles estavam crucificando, era na verdade o Filho de Deus. Cristo vai vir de uma maneira visível. Uma outra maneira pela qual Cristo vai vir é de um modo audível. Leia comigo. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. A Bíblia diz assim que quando Cristo for voltar, ele vai voltar de modo audível, ou seja, as trombetas vão soar. De repente assim alguém pensa, né? Eu pelo menos pensava isso. E se Cristo voltar e eu estiver dormindo? E se Cristo voltar e eu estiver distraído em alguma atividade do dia a dia, e de repente assim, sabe, ele volte e quando eu for ver lá, pronto, ele já voltou e agora? Eu fui deixado para trás. Quando Cristo vier, isso vai ser um evento grandioso, um evento esplendoroso, estrendoroso. Ele vai vir de um modo audível, ele vai vir chamando a atenção, trombetas vão soar, a terra vai estremecer, ele volta com todos os anjos dele. Vai vir de modo audível. Quando Cristo voltar, não se preocupe, ainda que você esteja dormindo, você vai ser despertado, a sua atenção vai ser chamada para esse evento, para a volta de Jesus. Olha uma outra maneira pela qual Cristo vai voltar, outro modo. Ele vai vir de modo glorioso. Cristo ele vem como um conquistador na sua glória, na glória de seu Pai com os seus santos anjos. E olha o que Mateus 16:27 diz assim, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as tuas obras. Cristo ele vai vir de modo glorioso. Na primeira vinda de Cristo, ele veio como um homem. Cristo ele veio de uma maneira simples, ele nasceu numa manjedoura, ele começou o ministério dele quando ele tinha 30 anos de idade. Isto porque os judeus, eles apenas consideravam alguém apto para ensinar, para ser um mestre, para ser um professor naqueles dias, que tivesse pelo menos 30 anos de idade. Cristo cumpriu esse ritual, com 30 anos ele começou o ministério dele, e ele praticou o seu ministério durante 3 anos, até que morreu e ressuscitou. Mas agora,
Agora Cristo ele vem não apenas como um homem comum, agora ele vem com toda a glória, com toda a glória de seu Pai. Agora ele aparece com as suas vestimentas reais. Cristo ele vem agora como Deus em sua glória, como Deus em sua majestade. Agora ele aparece para todas as pessoas de modo glorioso. Esse é o modo pelo qual Cristo virá. De uma outra maneira pela qual Cristo virá, outro modo pelo qual Cristo virá. Ele virá de modo súbito e inesperado. Os crentes em Cristo saberão quando ele se aproximar. Mas em relação aos habitantes da terra, estes serão surpreendidos. E olha o que a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Pois vós mesmos estáis inteirados, com precisão o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Cristo ele vai vir de modo inesperado. Acontece que Cristo ele faz uma interessante comparação. Ele diz assim, no final do capítulo 24, ele diz assim que a volta de Jesus vai ser como a chegada do dilúvio nos dias ali de Noé. Qual foi o sinal, amigos, que os antediluvianos, que aqueles que viviam com Noé, tiveram? Qual foi o sinal que foi dado por Deus para aqueles que viviam nos dias de Noé, que o dilúvio finalmente chegaria? Sabe qual que foi o sinal? Durante décadas, o velhinho dizendo, vai chover, vai chover, vai chover. Só que não chovia. A terra não conhecia o que era uma enchente. Então como acreditar que toda a terra seria inundada, quando eles não tinham nenhum indício daquilo na história? Mas Deus enviou o seu profeta, o profeta para aqueles tempos, para durante décadas dizer, vai chover, vai chover, vai chover. Até que Noé entrou na arca, com toda a sua família, e de repente assim a cidade começa a sentir um pingo de chuva caindo aqui, outro ali, e começa a chover durante meses, sem parar. E a chuva foi tão forte que matou todos os moradores. A chuva foi tão forte que não dava para se esconder nas colinas, porque a chuva tomou e inundou todas as colinas. Choveu. Aqueles que haviam prestado atenção ao sinal que Cristo deu, vai chover, ao sinal que Deus havia dado por meio de Noé, e aqueles que ouviram a palavra, vai chover, entraram na arca. Apenas a família de Noé. Os descrentes, ou seja, todos os outros habitantes da terra naquele momento, morreram. Porque não quiseram acreditar na palavra que Deus tinha dado através de Noé. Não é assim que acontece hoje também? Quantos pregadores, quantos sermões você já não ouviu durante a sua vida, de modos diferentes, de maneira diferente? Quantas vezes pessoas te abordaram, assim de repente numa igreja, ou pessoalmente disseram, Jesus vai voltar, conserta a sua vida, Jesus vai voltar, volta para a igreja, Jesus vai voltar, deixa de ser um cristão, sabe, aquele cristão que você está aqui, mas não está na igreja de todo o coração, conserta a tua vida, deixa os seus pecados, Jesus vai voltar. Quantos ouvem essas palavras, mas muitos, é o que a Bíblia diz, muitos vão ser pegos assim, desavisadamente. Porque a despeito de ouvirem Cristo dizer, a despeito de ouvir pregadores, pessoas dizerem, Jesus vai voltar, não se prepararam. A despeito de ouvir Jesus vai voltar, essas pessoas, elas simpatizaram com a mensagem, mas não o suficiente para entregarem toda a sua vida, mas não o suficiente para entregarem todo o seu coração. E amigo, deixa eu te dizer mais uma vez, Jesus vai voltar. Eu quero dizer assim, quero mostrar para você um pouquinho mais sobre o modo como ele virá. Um evento será um evento cataclísmico. Sabe o que isso significa? O Apocalipse retrata a maneira cataclísmica pela qual Cristo estabelecerá o seu reino de glória. E olha o que diz Apocalipse 16:18. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual,
desde que agite sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Vem aqui para mim. Sabe o que isso quer dizer? Que quando Cristo voltar, não vai ser apenas os anjos aparecendo, vai haver um terremoto, vai haver um grande barulho. Os anjos eles vão tocar a trombeta, a terra vai estremecer. E aí é nos dito que quando Cristo ele voltar, vai ser assim, vai aparecer no céu uma manchazinha preta, é a atmosfera se abrindo. E as pessoas elas vão ficar assim, impressionadas, o que é aquela mancha preta no céu? E aquela mancha preta no céu, ela vai se abrindo, ela vai se abrindo, ela vai se abrindo, até que eles veem uma luz irradiante, tal qual nós nunca vimos daqui da terra. E aí, os anjos começam a aparecer. Na realidade, o nosso céu, a nossa atmosfera, ela fica totalmente branca. São os anjos tomam conta do céu. De repente ali todo mundo olhando para o céu, aquela coisa impressionante, e então outra coisa que nós nunca vimos nessa terra começa a acontecer, sepulcros começam a se abrir. Então de outra perspectiva, aqueles que morreram em Cristo, eles agora levantam pessoas que morreram perseguidas, levantam ali os mártires, os que deram a vida por Cristo. Levantam ali os que morreram em hospital, aqueles que morreram e mesmo ali, enfrentando a morte, mesmo ali doentes, não negaram o nome de Jesus. Vão levantar ali pessoas que morreram porque foram perseguidas. Vão levantar ali pessoas que morreram em acidentes. Vão levantar ali pessoas que morreram por velhice. Essas pessoas elas levantam agora e quando elas percebem, quando elas param para se perceberem, o corpo delas está incorruptível. Sabe o que significa incorruptível? É uma maneira da Bíblia dizer assim, que eles não terão defeitos, não haverá doença. O corpo, essas pessoas, aquelas pessoas que morreram doentes, aquelas pessoas que morreram com problemas, sejam quais foram os problemas físicos delas, elas agora ressuscitam com saúde total, com vigor. Sabe, eu tinha uma prática, durante os tempos em que eu fiz faculdade, eu conseguia, porque eu tinha 2 férias do ano, e durante as férias, eu voltava pelo menos uma vez no ano, eu vinha para São Paulo. Eu não fiz faculdade aqui em São Paulo, eu vinha ver a minha família. Uma vez, para vocês terem uma ideia, a campanha, o pessoal onde eu estava, com quem eu estava, eles iriam passar o Natal, estavam no Paraná, e eles iriam passar o Natal na Argentina. Eu não conhecia a Argentina. Então eu pensei, nossa, que oportunidade, eu vou para a Argentina. Só que daí eu parei para pensar, e ali estavam os amigos, todo mundo se preparando, iríamos passar o Natal na Argentina. E eu pensei, e isso pesou no meu coração. Se eu for com eles para a Argentina, eu não consigo ver a minha família. Então eu vou comprar uma passagem de ônibus, e eu vou ficar o Natal com a minha família em São Paulo, e depois eu volto para Curitiba. E foi assim que eu fiz. Eu voltei para São Paulo. Fiquei ali 3 dias com a minha família, depois voltei para o Paraná. Isso sempre acontecia. Só que teve uma vez que eu voltei de mais longe ainda. Teve uma vez que eu gastei pelo menos 5 dias para chegar em Rondônia de carro, porque a gente parava durante a noite, porque ficaria muito mais barato, eu não tinha dinheiro para ir de avião. Só que na volta, se eu voltasse de ônibus, eu ia perder muito mais tempo. Então eu peguei um voo às 4 da manhã, em Rondônia, e depois de 2 escalas eu vim finalmente chegar em Guarulhos, em São Paulo, às 10 e pouca da manhã. E tem uma coisa que sempre me chama a atenção nas minhas chegadas, sempre me chamava a atenção, seja em rodoviária ou em aeroportos. É o seguinte, e você vai se lembrar disso. Como é que é a sensação quando você está chegando? Quando você está chegando, você vê ali, né, a família recebendo, e aí tem os abraços, né? De repente alguém pode chorar, mas geralmente são sorrisos, abraços. Você sabe que os amigos, a família que está te recebendo, eles têm ali os alimentos preparados em casa, uma boa recepção. É a chegada. É aquela sensação de que, puxa, eu estou em casa, ou a sensação de que, puxa, eu estou num lugar seguro. É bom chegarmos em algum lugar, em lugar com pessoas queridas, né? É a chegada. É maravilhoso, pessoas sinalizando ali, era uma alegria.
E como que é? Você já foi, assim, no embarque de uma rodoviária? Você já foi no embarque de um aeroporto? Como é que é? Sabe como acontecia comigo? Geralmente era assim. Eu ia com o meu pai, com os meus irmãos, e quando a gente estava chegando ali, no local em que eu precisava ir para aquela sala do embarque do aeroporto, era o horário então de me despedir do meu pai, funcionava assim. Eu conversava, dava um abraço no meu irmão mais velho, dava um abraço no meu irmão mais novo, era o irmão do meio, e quando chegava na hora de me despedir do meu pai, era de praxe, eu chorava. Eu abraçava meu pai, e meu pai dizia que me amava, eu dizia que me amava meu pai, e daí ele sempre tirava um dinheirinho do bolso, e ele me dava aquele dinheirinho na mão e falava, está aqui meu filho, para você ir para os seus estudos. Era assim que acontecia. Despedidas são muito ruins. Olha, até hoje é muito ruim despedir. Quando meu pai vem me visitar assim, quando ele vem, ele está morando em outro estado, e quando vai embora é aquela sensação tão ruim. Mas você imagina agora, você imagina agora na volta de Jesus. Você imagina agora qual que vai ser o clima na volta de Jesus, porque o clima agora na volta de Jesus não é um clima de tristeza, não é um clima de despedida, é um clima de encontro, é um clima de reencontro. Aquelas vidas que foram interrompidas, aqueles encontros que nunca mais aconteceram, porque a morte chegou, porque a morte tomou lugar, nunca mais a morte. Você já imaginou agora como que vai ser naquele grande dia, quando Cristo está no meio do céu, os anjos sobrevoando o céu, os anjos agora eles vêm com uma missão, amigos. A missão dos anjos é reunirem dos 4 cantos familiares, mães que perderam os bebês recém-nascidos, mães que perderam filhos, filhos que perderam pais, a grande reunião familiar, todo mundo chorando, todo mundo emocionado. É a volta de Jesus, todos percebem agora saúde no seu corpo, disposição como nunca antes, e de repente sabe o que acontece? Agora, essas famílias no meio de abraço, no meio de lágrimas, no meio de felicidade, no meio de alegria, eles olham para cima, e quando eles olham para cima, eles veem o autor de tudo aquilo, eles veem Jesus Cristo. Você já imaginou como é que vai ser Jesus Cristo? Como é que vai ser ver Jesus Cristo? Você já imaginou o que você vai fazer quando você estiver diante de Jesus Cristo? Nós veremos a Cristo. Puxa, isso vai tomar a emoção das pessoas. Puxa, isso vai nos encher de reverência, de uma atitude de felicidade, de contentamento como nunca antes. Nós estamos diante da presença de Jesus. Aquele que teve paciência conosco, aquele que teve a honra de vir à terra, para se entregar, para morrer, agora está ali para nos buscar. Nós estaremos diante da presença de Cristo, não haverá dúvida disso, porque nós estaremos vendo a Cristo na nossa frente. Você já imaginou como é que vai ser isso, amigo? Só que tem uma outra cena para eu te mostrar, tem uma outra cena para eu te falar. Sabe qual que é a outra cena? Você já imaginou agora como é que vai ser a reação daqueles que não aceitaram a Jesus? Sim, você já imaginou como estarão aquelas pessoas que uma vez frequentaram as fileiras, que uma vez fizeram parte das fileiras de Cristo, só que por algum motivo, por amor a homens, por amor a mulheres, por amor ao dinheiro, por amor ao mundo, essas pessoas elas deixaram as fileiras de Cristo, elas abandonaram a igreja, elas saíram, elas deixaram os caminhos de Cristo. Você já imaginou qual que é a reação dos ateus, dos grandes pensadores de todos os séculos, dos grandes pensadores deste século, quando eles perceberem que aquele que eles fizeram chacota, aquele que eles escreveram e elaboraram grandes raciocínios, finalmente aparecer na frente deles, quando eles descobrirem que tudo aquilo é verdade? Você já imaginou a reação dessas pessoas? A Bíblia diz que naquele dia, grandes e poderosos vão olhar para os montes e dizer assim, olha, montes, caiam sobre nós, porque agora apareceu o Cordeiro de Deus, e quem é que pode ficar diante dele? Terror vai tomar conta dessas pessoas. Bem, a boa notícia é que Cristo está voltando, e você ainda pode escolher
de qual lado você vai estar. Se é daquelas pessoas que assim, que tem, ou que vão estar extremamente felizes, ou se é do lado daquelas pessoas que vão estar com medo, aquelas pessoas que vão querer morrer, vai ser preferível morrer do que estar diante da presença de Deus. Finalmente elas verão, existe, finalmente elas entenderão, elas saberão, a palavra de Deus, o que a Bíblia fala é verdade, não era apenas uma historinha bonita, não era apenas uma fantasia para confortar multidões. Jesus vai voltar. Sabe, eu quero falar um pouquinho ainda mais aqui para você, e deixa eu falar aqui agora sobre alguns sinais da volta de Jesus. Dá uma olhada nesse sinal aqui da volta de Jesus. Um importante sinal indicador da proximidade da volta de Jesus, ele ocorreu cerca de 1810. Perdão, vamos lá. Um importante sinal indicador da proximidade da volta de Jesus ocorreu cerca de 1810 anos depois de sua ascensão. Mas foram dados também outros sinais, contribuindo para evidenciar que o seu retorno está próximo. Daniel, ele fez uma profecia, a profecia dos 2.300 anos. E Daniel disse assim que, quando terminassem os 2.300 anos, então, aconteceria um importante evento no céu. Jesus ele iniciaria a última fase do seu ministério antes de sua volta. E isso de fato aconteceu. Aconteceu em 1844, no famoso 22 de outubro de 1844, o dia do grande desapontamento. Mas tem outros sinais que eu quero compartilhar com vocês. Dá uma olhada aqui, sinais no mundo natural. O que acontece? Volta aqui para mim, por gentileza, para eu só contextualizar aqui antes. Em Mateus capítulo 24, no verso 29, se você está me acompanhando aí, deixa a sua Bíblia aberta, olha o que diz, Mateus capítulo 24, verso 29. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos, logo em seguida, verso 29, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Olha a sequência que Cristo falou para os seus discípulos, para os seus ouvintes. Ele disse assim, olha, antes de eu voltar, haverão grandes marcos. Por que eu estou falando aqui marcos e não estou usando mais a palavra sinal? Para que você não pense assim, ó. Ah, pastor, quer dizer que você vai falar então quais são os sinais? E aí eu já sei ali quando tiver faltando 1 ano, 2 meses, 3 meses, 1 semana. É assim que funciona? Não é assim que funciona na Bíblia. Deus ele estabeleceu alguns marcos temporais, sociais, religiosos. E esses são marcos no tempo para nos dizer o seguinte, olha, a despeito de tudo que está acontecendo aí na terra, eu estou controlando, comandando, coordenando a história, o curso da história para o breve aparecimento de Jesus Cristo. Essa é a mensagem. Então eu quero te mostrar aqui alguns marcos de acordo com o que Cristo falou, quais são esses marcos na história. Dá uma olhada aqui, por exemplo. Olha aqui no mundo natural. Perceba a sequência do verso 29, amigos. Jesus falou, o sol, a lua e as estrelas. Olha o marco aqui do sol. O testemunho do sol e da lua, ele aconteceu no dia 19/5/1780, conhecido como dia escuro. Ocorreu em 19 de maio de 1780, conforme atesta Ellen White no livro Grande Conflito. Este fenômeno foi observado nos Estados Unidos, no estado da Nova Inglaterra e em partes do Canadá. O que aconteceu aqui, nesse dia? Aconteceu que o sol simplesmente não apareceu com a sua luz. Houve tanta escuridão, houve tanta densidade em plena luz do dia, que os moradores dessa região, eles precisaram acender velas durante o dia. É dito que eles não conseguiam enxergar 1 palmo à sua frente, tamanha foi a escuridão. E essa escuridão, ela se seguiu até metade da noite do dia seguinte. E quando chegou a noite, a lua apareceu no céu, vermelha como sangue.
no Antigo Testamento, Deus ele já havia usado o sol como um meio para chamar a atenção dos moradores. Por exemplo, vocês já ouviram das 10 pragas do Egito? Na nona praga do Egito, sabe o que o Senhor fez? Ele fez com que o sol não desse a sua luz durante 3 dias. Ficou tudo escuro. Sabe por quê? Aquele povo, eles adoravam o sol. Eles adoravam o Deus Sol. Então agora Deus usa um astro que eles adoram para dizer assim: eu que sou Deus sobre o sol inclusive. Mas isso não acontece somente no Antigo Testamento. No Novo Testamento também, os evangelistas dizem que quando Cristo ele está ali pendurado na cruz, houve trevas e escuridão. O sol deixou de brilhar. Ou seja, mais uma vez Deus usa esse grande astro, respeitado pelos moradores da terra, venerado por muitas religiões, para dizer o seguinte: olha, que ele estava no comando, que ele estava no curso da história, para chamar a atenção das pessoas. Então agora aqui em 1780, novamente, o Senhor ele usa o escurecimento do sol, a lua se tornando vermelha, para chamar a atenção dos moradores. Eu não sei você, mas quando eu soube disso, eu disse assim: mas e por que isso é tão importante? Por que nós não utilizamos outros eclipses, por exemplo, como a ciência ela nos atesta que aconteceram? Inclusive, deixa eu dizer o seguinte para você: não é porque esses eventos eles são naturais que eles são menos espirituais. Lembre-se que, assim como eu falei, tanto na morte de Cristo, quando o sol escurece, quanto lá no Êxodo, na nona praga, os eventos eles foram eventos naturais. Mas quem estava por trás daqueles eventos? O próprio Deus. Deus sim usa elementos naturais para chamar a nossa atenção, e não há problema algum nisso. Agora, dá uma olhada aqui então, vamos para a parte das estrelas. Olha o que é dito aqui. O testemunho das estrelas, ele aconteceu em 13 de novembro de 1833. É possível que nenhum outro fenômeno celeste tenha despertado mais empolgação e temor do que a famosa chuva de meteoros Leônidas, em 13 de novembro de 1833. Visto em toda a América do Norte, esse evento foi causado quando a Terra cruzou a órbita do cometa Tempel-Tuttle. Dá uma olhada no que esse autor que estava lá, falou sobre essa chuva de meteoros, sobre a impressão que ele teve. Dá uma olhada no que ele diz. Ele fala o seguinte: Frederick Douglass, ele declarou: eu testemunhei esse espetáculo maravilhoso e fiquei pasmo. O ar parecia repleto de brilhantes mensageiros descendo do céu. Estava perto do nascer do sol, quando contemplei essa cena sublime. Passou-me pela mente a sugestão de que aquele momento poderia ser um prenúncio da vinda do Filho do Homem. Então, em meu estado de espírito, eu me senti preparado para recebê-lo como amigo e libertador. Eu havia lido que as estrelas cairão do firmamento, e de fato, elas estavam caindo. Agora, vamos lá. Se você é como eu, e se você é diferente de mim também, mas eu vou te conduzir nesse raciocínio, você pensa: pastor, por quê? Nós percebemos estas datas, este escurecimento do sol, esse fenômeno da lua e essa queda das estrelas como sendo partes da profecia. Amigo, por conta do que está acontecendo no contexto social, por conta do que está acontecendo no contexto histórico. Eu vou mostrar aqui para você. Dá uma olhada aqui. Está aqui. Olha o que está acontecendo. Lembra do escurecimento do sol? O escurecimento do sol e da lua em 1780? Sabe qual é o contexto em que ela acontece? Ocorre após o período da Idade Média, em que a palavra de Deus retoma o seu lugar na história. Vem aqui para mim, volta aqui para mim. Presta atenção no que eu vou te falar. Olha como que a Bíblia é sensacional. Dá uma olhada no verso 29 e olha o que diz. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Você já parou para pensar no que é a tribulação daqueles dias? Sabe qual que é o marco histórico que foi uma tribulação para o povo de Deus? Sabe qual que foi o período da história que foi uma tribulação para os seus moradores? Foi o período da Idade Média, conhecido também como a Idade Escura.
sabe o que acontecia? A Bíblia não era lida para as pessoas elas eram ensinadas a terem medo de Deus. Deus ele era visto como um tirano, um déspota. Sabe o que é isso? Era alguém preparado para o seguinte: se você pecou, você vai para o inferno, você vai ser castigado, algo de ruim vai acontecer. E olha, deixa eu dizer, nós carregamos na fileira do cristianismo, inclusive até hoje, pessoas que têm esse tipo de relação com Deus. Puxa vida, eu perdi o emprego, é porque eu fiz tal coisa errada. Puxa vida, eu estou passando por uma dificuldade, é porque eu estou com esse pecado em aberto. As pessoas elas têm um tipo de relação com Deus como se fosse ação e reação, sabe? Como se Deus ele estivesse preparado e pronto para te dar uma chibatada, para te castigar, caso você não ande na linha. Herança católica. Nesse período da Idade Escura, a Igreja Católica Apostólica Romana ela ensinava as pessoas a terem medo de Deus. Inclusive, as pessoas eram ensinadas a pagarem indulgências para a igreja. Como funcionava isso? Se você pecasse, se por exemplo, seu pecado fosse roubo, a igreja ela estipulava um valor que você deveria pagar à igreja mais as indulgências. Se o seu pecado fosse que você, vamos colocar assim, traiu o seu cônjuge, e você fosse lá confessar esse pecado, a igreja estipulava um valor, um outro valor, para você pagar para a igreja fora as indulgências. Esse é o período de idade escura, porque as pessoas elas viviam na escuridão, não só na escuridão intelectual, não somente na escuridão tecnológica, mas na escuridão espiritual. E adivinha, quando que esse período ele vai terminar? Concomitante a 1780. Sabe o que acontece? Em 1798, Napoleão Bonaparte, aliás, o general Berthier, comandado pelo Napoleão Bonaparte, invade Roma, prende o Papa Pio VI, no dia 25 de fevereiro de 1798, no dia 15 de fevereiro, e no dia 20 de fevereiro de 1798, então, o Papa é expulso, perde o seu poder. Ou seja, no mesmo período em que a Idade Média está acabando esse período em que as pessoas elas não ouviam da Bíblia, a Bíblia era lida no latim, as pessoas não tinham contato com a Bíblia na sua língua materna. Nesse momento, o que Deus envia? Um sinal no sol e na lua, para dizer que o tempo está próximo. E das estrelas? Dá uma olhada aqui na queda das estrelas, que diz, em 1833, quando a teoria da evolução começava a ser propagada pelo naturalista francês Jean-Baptiste de Lamarck, e por Charles Darwin, naturalista britânico, que viveu de 1809 até 1882. Ou seja, enquanto aqui na Terra, os naturalistas eles estão tentando tirar Deus do cenário, tirar Deus como criador da terra, do céu e do mar, de tudo, Deus ele envia um outro sinal para a terra. É um outro sinal que Cristo ele disse aqui, ele usa um outro sinal, a queda das estrelas, para dizer o seguinte, enquanto que os homens estão tentando tirar Deus do cenário, eu ainda estou conduzindo a história da terra. Aí, um pouquinho depois, em 1844, um outro sinal de Deus, que é o final dos 1810 dias, que é quando Cristo ele começa finalmente a julgar, ele começa uma obra especial no santuário celestial, ele começa a julgar os salvos, e quando ele terminar esse processo, finalmente ele volta. Então, Cristo ele estabeleceu, ele deixou esses sinais, esses marcos no tempo, para lembrar a mim e a você, algo diferente está acontecendo. A terra está nos dando grandes marcos, a natureza está nos dando grandes marcos, que Jesus vai voltar. Mas tem outros mais. Olha aqui no mundo religioso, o que acontece no mundo religioso. Eu quero ler com você, inclusive, o livro de Apocalipse. Vai no último livro da sua Bíblia, Apocalipse, no capítulo 14, o verso 6 e 7, e é nos dito assim, conhecido texto: vi outro anjo voando do céu, pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar, as que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo,
dizendo em grande voz, continue comigo, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Sabe, este aqui é um grande sinal, é um sinal religioso. Sabe qual que é o sinal religioso? Presta bem atenção no que eu vou te falar. Presta bem atenção, toma uma aguinha aí agora, que é importantíssimo isso que eu vou te falar. Sabe qual que é o sinal no mundo religioso? É a pregação do evangelho eterno. Esse anjo que João está vendo aqui, João diz assim, olha, eu tive uma visão, e eu vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar. Esse evangelho eterno é o evangelho de Jesus Cristo. É a mensagem de que Jesus Cristo ele vai voltar. É a mensagem do que Jesus espera de nós como filhos de Deus. Esse é o motivo pelo qual nós, como adventistas, temos uma mensagem para dar, não só para adventistas. Nós cremos, por Apocalipse 14, que nós temos uma mensagem para dar para os católicos, para os batistas, para os amigos presbiterianos, para os amigos da Assembleia, para os amigos espíritas, porque a mensagem de Apocalipse 14 é uma mensagem para todo mundo. Esse é o motivo pelo qual nós não acreditamos nesse conceito. Pregue a religião, pregue a Cristo, mas não pregue a sua religião. Não, pregue o cristianismo, mas não pregue a religião. Nós não acreditamos nisso, porque Apocalipse 14, versos 6 e 7, nos é dito que o anjo ele vem com uma mensagem para pregar, e essa mensagem ela é indistinta. Essa mensagem, na verdade, ela nem vem para todos os religiosos. Se nós formos entender isso aqui no contexto macro, no contexto amplo, ela é uma mensagem para todos os povos, tribos, nações, línguas, para todas as pessoas, para aqueles que se vestem diferente da gente, para aqueles que se comportam diferente da gente. É uma mensagem que precisa alcançar a todos o Evangelho de Cristo. Importante isso aqui, não é verdade? Esse é um outro sinal, esse é um outro marco no mundo religioso. Agora dá uma olhada aqui, nesse outro marco, a proclamação ampla do Evangelho. E aqui, amigos, é um outro texto que eu quero ler com você, nós já estamos encerrando, mas é muito importante considerar esse marco. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 5. Espero que você tenha a sua Bíblia em mão. Se não tiver, você depois pode voltar à gravação. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 5, diz assim, olha. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desonestos, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. E olha que forte isso. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, poder. Foge também desses. Olha aqui para mim. Está olhando aí para a tela? Sabe o que a Bíblia está dizendo? Quando você se juntar à igreja, saiba que já está profetizado que na igreja, nas fileiras daqueles que professam a Cristo, haverão pessoas com todas essas características que você acabou de ler. E sabe o que diz o verso 5? Elas têm forma de piedade, mas elas negam o poder. Elas têm um discurso religioso, mas a vida, o comportamento, a vida dupla que elas têm, negam que o poder de Cristo está, de fato, operando na vida delas. Tem forma de piedade, mas elas negam o poder. Isso quer dizer que a Bíblia está alertando a mim e a você, que nos últimos tempos também, pessoas elas utilizariam a palavra de Deus, elas utilizariam os púlpitos da igreja, elas utilizariam o discurso religioso cristão, tendo forma de piedade, mas negando o poder. Amiga, é por isso que é importante. É por isso que é muito importante você prestar atenção no que eu estou falando. É por isso que é muito importante, conforme você acompanha essa série, você perceber que está tudo dentro da palavra de Deus. Que é importante você perceber qual que é o nosso interesse como adventista do sétimo dia com você. Qual que é o nosso compromisso ético e cristão. Porque Cristo mesmo falou, aqui está profetizado por Paulo, que nos últimos dias surgiriam tempos difíceis, pessoas teriam um discurso religioso, mas negariam o poder
de Deus, o poder de Cristo na sua vida, foge, a Bíblia diz, foge também desses. Mas tem aqui algo, e nós já vamos agora para o final, que eu quero chamar a sua atenção. Olha o que acontece no mundo religioso. As Escrituras revelam que o papado experimentaria uma grande renovação de sua influência e respeito. Nos dias de hoje, muitos veem o Papa como líder moral da humanidade. Olha aqui para mim agora. Sabe o que isso quer dizer? O que aconteceu lá em 1798, final da Idade Média, Papa Pio VI preso, esse poder, de acordo com o Apocalipse, seria devolvido. E mais, de acordo com a palavra de Deus, este poder religioso, ele vai de novo ter força política. E então, novamente esse poder, ele vai perseguir a igreja de Deus. Você já sabe, não é novidade nós identificarmos, não é novidade para ninguém nós percebermos o poder, a influência que o Papa tem nos nossos dias. Uma influência religiosa, mas também uma influência política. A Bíblia fala que essa influência ela vai aumentar. Antes que Jesus Cristo venha, a igreja de Deus vai novamente ser perseguida. Mas sabe qual que é a boa notícia? A boa notícia é que nós não precisamos ficar com medo. A boa notícia é que Deus, ele vai proteger os seus filhos. A boa notícia é que nós estaremos salvos pelo poder de Deus e a nossa vida estará guardada em Cristo, porque quem dá, isso é muito bonito, eu gosto muito de falar isso, eu gosto muito de pensar isso. A última palavra na nossa vida, a última palavra na vida do cristão, quem dá é Deus. Quem dá a última palavra na vida do crente é Deus. Portanto, amigo, olha o tanto de coisa que nós vimos nessa noite. Olha o tanto de informação que eu te passei, que eu compartilhei com você nessa noite. Informações históricas, informações da Bíblia teológicas, informações do cenário religioso, político. Jesus vai voltar. Agora, qual que é a tua expectativa, qual que é a tua reação para este dia? O que você vai fazer com tudo isso que a Bíblia fala? O que você vai fazer com tudo isso que você viu, acompanhou nessa noite? Eu tenho algo para te dizer. Assim como Noé profetizou, vai chover, eu estou dizendo para você em nome de Deus, Cristo vai voltar. E você precisa tomar essa decisão, que é a mais importante da tua vida. E essa decisão é a decisão mais importante da tua vida, sabe por quê? Porque ela é a única de todas as decisões que você vai tomar. Ela é a única que tem efeito eterno. Ela é a única que tem um efeito, não apenas assim para o restante da sua vida, mas para toda a eternidade. O Rinaldo vai cantar agora. E que momento especial, que momento importante, que ponto importante nós estamos agora na sua vida, para que você tome essa decisão, para que você converse agora com Deus, para que você abra o seu coração. O que te impede? O que te impede de entregar a sua vida a Deus, de tomar a sua decisão agora, de se batizar? O que te impede de entrar em contato com a gente? O que te impede agora de falar para Deus, Senhor, até aqui eu resisti, mas eu preciso me entregar. Eu não quero estar com aqueles que estarão desesperados, não. Eu quero estar com aqueles que terão o corpo incorruptível, que terão um grande encontro com familiares e finalmente com Cristo. Esse é o convite de Deus para você nessa noite. Que bonito, não? Como que vai ser emocionante, como vai ser sensacional, espetacular aquele dia em que nós estaremos ali finalmente diante de Jesus Cristo, com a nossa vida entregue a Ele. Eu quero fazer uma oração junto com você, para que nós possamos firmar o nosso compromisso, a nossa nova vida em Cristo. Vamos orar? Senhor, acredito que muitos hoje decidiram-se pelo Senhor, decidiram-se por Cristo, decidiram-se a entregar a sua vida, a viver novidade de vida em Cristo Jesus. Ó Deus, eu confirmo, eu ratifico esse compromisso. Eu quero pedir que o Teu Espírito Santo continue trabalhando em todos os corações que têm lutado para continuar nos caminhos de Cristo.
naqueles que de repente até aqui estavam em dúvida, estavam reticentes, estavam esperando para tomar a sua decisão ao lado de Jesus Cristo. Senhor, guarda todos nós até que finalmente o nosso grande general apareça nas nuvens dos céus. Não nos deixe, Senhor, por amor ao mundo, por amor ao dinheiro, por amor a algo ou alguém, que nós deixemos de lado a grande promessa de vida eterna que nos é dada em Cristo Jesus. Fica conosco, nos dá uma ótima semana em Tua presença, eu te peço, por Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que você tenha uma ótima semana, que essa palavra ela fique ecoando no seu coração até que Cristo apareça. Boa noite para você.